Seja bem-vindo a mais um episódio de Por Trás do Anúncio. Hoje é um dia muito especial, porque eu tenho aqui comigo uma convidada que vende com o nosso emocional, ela trabalha muito bem esses detalhes para que a gente se sinta ilustre no nosso dia mais mágico. Eu quero extrair dela informações que realmente vão virar o seu ponteiro e vão ajudar você a ter uma experiência mais completa com o cliente. Eu trouxe aqui uma apresentação porque ela merece. Ela que é empresária, esposa do Giovanni e mamãe da Yasmin, formada em administração pela Univates, com MBA em gestão empresarial pela Unicinos, está à frente da Anne Stefani Moda Festa desde 2018. A loja, com 15 anos de história no mesmo endereço, em Estrela, é referência em vestidos de festa, trajes para 15 anos e ternos. Atende clientes de todo o Vale do Taquari e outras regiões, com o propósito de fazer cada cliente se sentir especial em momentos inesquecíveis. Anne, seja muito bem-vinda! Uma alegria muito grande estar aqui com você, Miriam. Que honra, que honra. Fico feliz que tu tenha aceitado esse desafio, né? E ter vindo aqui compartilhar um pouco da tua trajetória de tanto tempo, né? À frente da marca e principalmente esses insights que são valiosos, né? Das vivências que a gente vive ali no dia a dia com o cliente e também com o time, né? E para nós já começar aquecendo, vamos lá. Anne, hoje a gente entende, quando a gente cai lá no teu Instagram, a gente já vê que tu se posiciona diferente, né? Tu traz essa pegada mais premium, mais sofisticada, mostra, realmente comunica bem os teus diferenciais, né? Mas a gente sabe, né, Anne, que se não tiver integrado com a tua loja, nada vai funcionar, né? Tu tá vendendo ali a imagem, mas quando ele chega até você, precisa ter a mesma experiência. Isso e aí. nisso, Anne, eu queria que tu compartilhasse com quem está nos ouvindo como que você faz isso hoje para fazer, primeiro, antes de mais nada, como o teu time compra essa experiência, né? Porque a gente sabe que tudo começa por pessoas. Se eles não representarem a marca da Anne perante o cliente, nada vai funcionar. Então, eu queria que tu começasse explicando para nós como que tu faz isso. Sim, Miriam, nós estamos então presentes nos momentos mais marcantes das vidas das pessoas. Então, é desde da debutante, uma formanda, tem a formanda do ensino médio, depois tem a formanda da graduação, depois temos os casamentos. Então, você pode ser escolhida para ser madrinha, você pode ser a mãe do noivo ou da noiva. Você pode ser o noivo também, você pode ser o padrinho, você pode ser o formando. Então, ou até um convidado especial, né? Então, por exemplo, você vai concorrer um concurso de soberanas, são bodas, são um baile de debutantes. Então, a gente faz realmente parte dos momentos mais marcantes. Então, a gente não trabalha somente com um produto. A gente não é apenas uma loja de locação de vestidos de festa e de terno. A gente faz parte dos momentos mais especiais das pessoas. Então, o que a gente procura? Sempre oferecer uma experiência única para o cliente. É que aquele momento especial se torne mais especial ainda. Então, nosso papel é ajudar o cliente a encontrar o seu vestido ou o seu terno, aquele que faça ele se sentir bonito, elegante e seguro, para ele que possa viver realmente momentos inesquecíveis na vida dele. Sim. Então, nós temos que tornar esse momento mais especial ainda. Muitas vezes o cliente ele não sabe o que ele procura e é nosso papel ajudar ele. Muitas vezes é a primeira vez que ele vai usar um vestido, que ele vai usar um terno, porque nós trabalhamos com trajes que não são comuns a gente usar no dia a dia. Realmente é para momentos especiais, para momentos únicos. Então, a gente tem que ajudar o cliente a se sentir especial, para que ele realmente tenha certeza que ele vai estar elegante naquele dia tão especial. E como tu comentou antes, o on e o off, eles têm que estar alinhados. Então, eu tenho que oferecer
mostrar nas nossas redes sociais, por exemplo, no Instagram, né, os produtos, o que a gente oferece, né, lá a gente tem mais, vamos dizer, uma vitrine do que a gente tem na loja, né, mas é na loja mesmo o contato que a gente oferece aquela experiência mesmo. Só que com certeza a experiência ela já vem antes também, né? Sim. E o que tu traz da questão da imagem também, Anne, como é importante essa parte da segurança que tu proporciona para o cliente, né? Porque de nada adianta ele estar lá na formatura, ele tá lá no evento e não tá seguro do que tá demonstrando, do que as pessoas estão enxergando. Isso. Então, realmente você conforta, né? Traz esse acolhimento. Esse é o modelo que vai te favorecer, ele vai transmitir aquilo que tu quer passar. Então, tu tem esse cuidado também com quem está ali na tua loja, Isso né? aí, nosso propósito, Miriam, ele é muito forte em ajudar o cliente a encontrar o melhor vestido, o melhor terno, que vista melhor nele, que combine mais com ele, tá? Às vezes as pessoas veem com uma mentalidade, às vezes fotos até do Pinterest, mas que fica bonito na modelo, na foto, mas provando em si é diferente. Então, o cliente tem que provar para ver no corpo o estilo, o modelo do vestido, a cor que combine mais com ele, porque são corpos diferentes, estilos diferentes, e a gente também tem que levar muito em consideração a personalidade de cada um. O outro é outro, a gente é a gente. Por isso que é interessante é provar para ver o que realmente combine com ele e se sinta mais seguro naquele dia tão especial. E a gente se põe muito no lugar do cliente. Eu sempre penso assim, a gente costumo me colocar do outro lado, sabe? Porque eu também já vivi a parte da formatura, eu já casei, já fui madrinha várias vezes. Então, realmente é um momento único que a gente procura viver junto aquele momento cliente, é vibrar com ele, então é um momento contagiante que toda a equipe também tem que estar entrosada a viver aquele momento e fazer ele se tornar leve, feliz, então a gente tem que entrar em toda a sintonia e fazer aquele momento se tornar especial. Sim. Já lá no início, que é a escolha do traje para o dia tão especial. Sim. E tu tocou num ponto extremamente importante, né? Porque pode ser muito estressante esse momento, se não tiver esse viés da equipe estar alinhada, né? O cliente está indo para um lado, tu ter todo esse cuidado, né? De dar uma atenção, de trazer a segurança, acalmar ele. Porque eu imagino, Anne, que já deve ter esses anos de estrada, tu já viveu muitas coisas dentro da loja, né? Sim. E realmente é traumatizante. E é um momento em que a gente cria uma memória afetiva, né? Isso aí. Que vai levar a Anne por muitos e muitos anos. Então, é muito... se faz necessário a gente falar e estar com os pontos muito bem alinhados com o time para que eles compreendam a importância do papel deles, para que lá na frente, quando eu tiver uma formatura, eu for madrinha, né? Eu lembrar da Anne, porque lá eu vivi uma boa experiência com ela. O que os clientes muito relatam, que eles veem na gente, é realmente o propósito acontecendo, que é a preocupação da gente ajudar a encontrar um vestido que realmente combine mais com ela. Não é apenas empurar um vestido, alugar um vestido. Tem que ser um que realmente combine com o perfil dela, como eu falei, com a personalidade, com o estilo. Então, às vezes a cliente tem uma ideia, por exemplo, como ela idealiza o vestido, né? Então, a gente acaba, se virando, procurando, até que a gente acha, até que ela consiga provar, né? Muitas vezes a gente não tem um vestido na loja como idealiza, então a gente procura, a gente vai atrás para comprar, para ajudar ela, entendeu? Então, tem a questão das cores também. Muitas vezes as madrinhas, elas têm uma cartela de cores específicas, né? Então, a gente sempre procura ajudar ali e o cliente vê muito isso. Só que não é apenas no atendimento. Eu tenho depois a costura, no dia da prova e de ajustes, que é o complemento também. Então, não adianta eu só prometer uma coisa, mas eu também tenho que entregar. Então, no momento que eu encontrei o vestido ideal dela, que ela se amou, a gente tem que ver toda a possibilidade de ajustes, né? Às vezes a gente faz coisas, nossa...
Quase mágica! isso aí, quase impossíveis, mas a gente tem uma equipe muito qualificada. Então, a parte da costura também, ela se põe muito no lugar do cliente para ele se realmente sinta seguro e se goste. Ele olhe no espelho depois, ou depois no álbum, né, do casamento ali, das fotos, que realmente ele possa sentir, nossa, eu me amei, eu estava linda, estava maravilhosa, realmente foi o dia mais feliz da minha vida. Então, são passos, desde o atendimento para escolher, depois a gente fazer os ajustes, entregar ele perfeito, né? A gente tem que ter todo um cuidado. Como é para um sonho, com um momento muito especial, aí eu sempre digo, a gente é uma panela de pressão, a gente não pode errar. A gente não pode errar. É o dia mais feliz da cliente. E ele também pode ser frustrante. E a gente tem que ter um cuidado muito grande nisso. Então, o vestido tem que estar bem ajustado. Ele não pode estar muito comprido, ele não pode estar curto. Às vezes, o tamanho de uma alça. Se ela ficar muito larga, ela pode ficar caindo. Se ela ficar muito apertada, ela pode cortar. Então, são detalhes tão pequenininhos, às vezes, que vai ser, ai, nossa, é só isso. Pra Mas gente faz que é leigo, nem pensa nisso, né? mas faz toda a diferença. O cliente, literalmente, ele tem que curtir a noite dele, não tem que estar se preocupando com o vestido. Só que para isso, nós temos que ter todo o cuidado para entregar o vestido perfeito. Bem passado, não amarrotado, no comprimento certo, nas medidas certas, entregar ele perfeito no horário combinado. Eu não posso atrasar, o evento dele é sábado ou é na sexta. Eu não tenho como não entregar um dia antes. Então, aconteça o que acontecer, a minha obrigação é entregar o traje no dia combinado. Então, a gente tem que ter todo um cuidado. E assim como o cliente também tem que ter o cuidado depois de não estar devolvendo para que outra pessoa possa realizar outros sonhos com esse vestido também. Sim. Então, nossos vestidos e ternos, eles carregam muitas histórias, muitos sonhos. Então, como eu te falei, sonhos a gente não pode brincar, o compromisso é muito sério. Perfeito. Então a gente já começa a observar que para ter um posicionamento premium, se faz necessário olhar para toda a jornada do teu cliente, né? Desde quando ele chega lá no teu Instagram, manda um oi, até de fato ir na loja, provar o vestido, tirar as medidas, ver os ajustes, até ir para entrega e aí tem o pós, porque ele precisa também ter uma boa experiência contigo, né? Hoje, a gente vê que a metade dos nossos clientes vem por indicação, a metade, vamos dizer, mais ou menos pelas redes sociais, né? Pelo tráfego pago, né? Mas mesmo assim, quem é por indicação, a primeira coisa que a pessoa faz, que a gente faz, é entrar no Instagram da loja, do estabelecimento, não sei o quê. Né? Então, mesmo que é por indicação, primeiro ela vai lá procurar o histórico para ver. Vai validar se a Anne é o que fala mesmo. Isso aí. Então, eles dão aquela bisbilhotada por cima e entram em contato com a gente. Então, por exemplo, as redes sociais têm que estar ok. Entra em contato geralmente pelo WhatsApp. O atendimento tem que ser já lá no WhatsApp. Aí, depois disso, que ele vai decidir se ele vem ou não até a loja. Então, ele vindo na loja, se a gente já deu um atendimento ele chegando na loja tem que superar as expectativas dele. Então, muitas vezes o cliente que nos indica é porque gostou, virou nosso fã, porque a gente não indica, né? Então, a gente tem muita indicação, isso aí, mas ele vai lá validar e a régua vai lá em cima. Ele coloca a expectativa muito lá em cima em relação a nós. Então, nós sempre temos que estar superando essa expectativa. Então, ele vindo na loja, oferecendo atendimento lá, depois quando ele volta para fazer os ajustes, quando ele vem retirar o traje, quando depois ele vem devolver. Então, tem todo o pós, todo um caminho. E tem que estar caminhando junto, lado a lado, o on e o off. Bem sempre. Alinhado, né? Isso aí. E o off, o on, ele valida tudo que a gente vive lá na loja mesmo, no dia a dia, né? Sim, com certeza. E, Anne, é bacana tu falar isso, né? Que vem clientes por indicações, vem cliente através das estratégias de tráfego. E eu queria que tu contasse também, né, nessa questão de como que vir mais pro digital, ter um posicionamento assertivo, né? Depois que tu começou a investir propriamente, mesmo que a loja esteja ali há anos no mesmo endereço, muitas pessoas disseram para ti, eu tenho que ir lá porque eu tô agora
vendo muito anúncio, tô conhecendo quem é essa loja. Sim, Então, eu sim. queria que tu contasse um pouco como essa questão, como tu muito bem disse, né? Um valida o outro. A Isso. parte de construir a autoridade através do digital, como ela impactou diretamente no teu negócio físico? Nossa, bastante, porque põe em prática aquela coisa, quem não é visto não é lembrado, né? Então, para nós, desde que a gente começou a investir mais em tráfego pago, aumentou bastante a demanda de outras regiões de cidades mais longe. Então, hoje a gente é uma loja que a gente é regional, a gente atende as pessoas aqui da nossa região, mas começaram a vir muitas pessoas de longe também, tipo Guaporé, Serafina Coreia, Farroupilha, mais gente de Porto Alegre, Novo Hamburgo. A gente tem cliente que vem de Portão, a gente tem cliente que vem de Camaquã, a gente ri também, a gente tem lugares, cliente de tudo que é lugar, tá? Por quê? Não adianta a gente ter só o vestido bonito na loja se as pessoas não enxergam o que a gente tem na loja, por isso que acaba sendo um complemento. Então, eu tenho que mostrar o que a gente tem, o que a gente é, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de trabalhar, o nosso carinho que a gente tem com os clientes, né? Que acaba conectando muito, né? E trazendo, então, o cliente até a loja. Então, a gente acabou indo para mais regiões, né? Os clientes acabam, então, conhecendo a gente pelo tráfego pago, pelas redes sociais e acabam entrando em contato. Então, tem gente que até enjoa. Por exemplo, assim, uma vez tinha uma formanda e ela era bem de longe, ela disse, eu não aguentava mais, eu disse, eu vou ter que ir lá conhecer essa loja. E é bem legal ouvir essas histórias. E as clientes costumam dizer, eu vim por indicação, ou eu vim pelo anúncio. Muitos acabam falando isso. E a gente fica muito feliz porque realmente acaba validando, né? Então, Exatamente. A estratégia funciona. eu digo, tá valendo a pena pagar o boleto. É isso aí. É bem isso. Ai, E é legal tu ai. trazer essa experiência, Anne, porque tu conseguiu expandir mercado, né? Sim, E às isso vezes a daí. gente vê muitos empresários, ai meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer para aumentar o meu negócio, eu preciso de mais vendas. Mas aí tem um outro ponto, né? Não é só investir no tráfego, porque tu também cuidou de olhar toda a jornada do teu cliente junto contigo, né? Para ele ter uma boa experiência, desde o oi lá no WhatsApp até de fato a loja. Então tem outros aspectos que tu Sim. cuidou antes propriamente de fazer investimento, Na né? verdade, todos os canais de contato do cliente têm que estar alinhados. Todos, como te falei, tem o contato pelo menos primeiramente pela página no Instagram, depois é pelo WhatsApp, aí depois é com as consultoras de moda na loja, aí depois é com as costureiras, então tem que estar tudo alinhado, não é? E eu tenho que entregar o que eu prometo também no Instagram, nas redes sociais. E não é só aquilo, é além, porque o cliente já espera além da gente, É a né? coerência, né, Anne? Se tu tá Isso dizendo que daí. é isso, então é isso. Por- E é o teu nome, é a tua marca. É bem isso, porque enquanto às vezes tu vê, lojas é lindo no Instagram, tu vai lá na loja, nossa, aquela decepção. Mas eu esperava mais. Então não pode, a gente tem que entregar mais do que no on, né? No Sim. off. Sim, e até porque, por expandir mercados, então tu imagina, vem cidades longe, né, um pouco mais longe, Sim. aí chega ali e não tem aquela experiência, nossa, Sim. a frustração é muito grande, né? Não acredito, né, que andou tudo isso. Isso, tá. Então, muitos clientes vêm de longe, como eu falei, dá 1 hora de viagem, 1 hora e meia, 2 horas de viagem, eles vêm especialmente para a loja. Então, o nosso público não é um cliente que está passando na frente da loja e resolve entrar. Não, eles vêm especialmente até a loja. Então, a gente tem que ter um carinho, uma atenção ainda mais especial, porque realmente é uma honra muito grande para nós poder atendermos clientes de tão longe que vêm nos prestigiar. Então, a Sim. gente tem que sempre estar trabalhando em superar as expectativas do cliente. E não é só o produto, claro, é o produto também, mas toda a parte da equipe e tudo mais. Sim. Então, hoje eu vejo o nosso diferencial muito grande, assim, é o nosso jeito de ser.
É o nosso jeito de ser. É ter quantidade, ter variedade de vestidos, de ternos, modelos, mas é as pessoas que fazem o diferencial lá dentro, que Sim. fazem o nosso jeito de tentar ajudar a encontrar o vestido ideal, o terno que combine mais com ela, é entregar ele em perfeitas condições, é cuidar do detalhe, é fazer coisas com carinho, com amor. Quando a gente faz as coisas quando a gente gosta, as coisas se tornam mais leves também. E o outro Acolher. percebe isso Isto, também, né? assim, eles percebem. E eu digo até os tipos de clientes, tá? Tem as pessoas que são mais simples, tem as pessoas que são do interior, né? Que às vezes já vem, né, desconfiada, assim. Ai, eu já tenho que usar um vestido, já é uma coisa nova. Muitas vezes usaram, talvez uma vez na vida, duas vezes na E vida, olha não lá. são tão acostumadas, então a gente tem que ter todo aquele não, entra, senta à vontade, terno também, né? Então vem mais os pais, geralmente os avós são mais senhorzinhos assim. Então, como assim, a gente também tem as jovens que já vão em bastante festa, então são públicos diferentes, então a gente tem que ter um carinho especial com cada um, entrar no jeitinho de cada um, né? Ter a empatia pelo outro, né? Tratar do jeito como ele gostaria de ser tratado, Sim, com né? certeza. Não, e é isso que diferencia, né? E faz com que as pessoas lembrem da Anne. Porque lá em É, Estrela vale a pena. Eu fui bem atendido, né? Alinhou com está aquilo aí, que eu buscava. está aí, está aí. Então, E Anne, nesse processo todo também, a gente sabe que não é só uma marca, né? Uma marca a gente tem que humanizar ela, a gente tem que trazer vida para ela. E não adianta a gente só postar vestidos, né? isso aí. Tem que ter uma conexão. Conta para nós como foi esse processo de você vir à frente das câmeras. Queremos saber! Essa pergunta, ai, ainda está sendo difícil. Eu não sou muito da parte da comunicação. Eu sempre fui mais do fazer acontecer, dos bastidores. E não tenho problema nenhum de ir lá no atendimento pessoalmente, mas a dificuldade muitas vezes é a câmera, né? Mas são crenças, né? São crenças com medo de julgamento, essas coisas assim. Mas aos poucos a gente vai melhorando e vai indo. E com certeza faz toda a diferença, né? Ainda mais sendo a empresa, sendo o meu nome, né? Então, até meu marido, ele sempre brinca bastante comigo. Tu tem que aparecer. As pessoas querem te conhecer. Então, agora as pessoas já me conhecem mais. Mas antes, até as pessoas vinham na loja pedindo: ai, quem é a Anne? Então, meu marido dizia: vou ter que pendurar um quadro bem grande lá na parede pra gente ver. Então, começou a briga. Daí agora, tô aparecendo mais. Até semana passada veio uma cliente e disse: ai, eu te conheço pelas redes sociais. Eu, ai, meu Deus, agora já tá mudando. Ai, vamos lá, mas vamos lá. É necessário, né? A gente tem que fazer porque é preciso fazer. Faz parte, né, de qualquer negócio. A gente tem que encarar os desafios. Mas os desafios fazem a gente crescer e a gente faz a gente melhorar. Então, Mas tá sendo estamos leve evoluindo. esse processo também, Isso né? aí, isso Porque aí. todas as tuas dicas, eu olho até o final. Assim, a Anne falou que tem que ser vestida assim, eu vou confiar nela. Sim, Então já gera uma conexão muito mais forte ali, né? Sim, E é conecta verdade. muito mais com o conselho da Anne, porque a gente sabe que funciona. Sim, Do que um isso aí. vestido, às vezes. Porque a Daí- gente não sabe se ele vai ficar bom, se ele é apropriado pro evento. Sim. Foi engraçado esses primeiros vídeos que eu fiz também. Daí uma cliente já mandou: eu quero dicas para madrasta de noiva. Eu quero dicas para não sei o que. Disse, ai, meu Deus do céu. Mas vamos lá, mas a gente fica feliz também é que deu certo, tá dando retorno, né? Sim. E Anne, dentro desse, porque tu construiu todo um posicionamento, que ele é muito diferente de qualquer outra loja que trabalhe com esse conceito de locação, né? Então a gente também sabe que precisa, tudo importa, né? A imagem, ela importa. Quando tu tá desenvolvendo os teus conteúdos, né? Quais os cuidados que tu tem, assim, também para fazer com que o outro perceba o teu valor, né? O teu diferencial.
Conta pra nós. Essa é uma preocupação muito grande, assim, de querer transmitir para que o cliente, para quem esteja do outro lado da tela, veja quem eu realmente sou, do nosso jeitinho. E isso é difícil, às vezes, conseguir transmitir. Porque, ai, tu tá numa câmera, tu vem que congela e o jeito de falar, às vezes. Então, é difícil, às vezes, quando vem esses desafios, a gente fica meio tenso, né? E lá na loja a gente é espontâneo, as coisas vão naturalmente vai acontecendo. Então, a minha preocupação sempre é conseguir transmitir o meu jeitinho de ser, o jeitinho da loja, o jeitinho das gurias, né? Que é o jeitinho que vai conectar a pessoa ou não. Né? Sim. Então, acho que essa é a maior preocupação, que não realmente conecte Seja e veja coerente, né? real como a gente realmente é. Mas tá conseguindo, tá? Tem vários vídeos que ficaram muito bons. Tu trouxe a tua família, que também é um dos valores teus, né? Sim, Então a gente consegue observar isso. E se faz muito necessário ter a coerência, né? Daquilo que tu tá dizendo, daquilo que tu realmente é. E não fique uma coisa forçada. Porque quando é forçado também nota. Não, isso aí. Então, essa é a preocupação. Não, realmente, como é que eu transmito quem eu realmente sou? Como é que é o nosso dia a dia? Não, a gente é assim como a gente é no vídeo, a gente é na loja também. Então, conseguir transmitir isso pro vídeo, essa é a intenção. Para conectar. Né? Na verdade, é pessoas para pessoas, né? Então, Sim. É isso aí. Não é o produto, a relação, a gente se conecta com pessoas. Às vezes pessoas, eu gostei de um produto, por exemplo, gosto de um vestido, mas eu não gostei das gurias, não gostei do jeito de ser. Não vai conectar e não vai fazer sentido fazer negócio. Não. Tem que fazer sentido. Então, quem conecta com a gente, quem aluga, quem não só conectou com o vestido, mas mais com o nosso jeito de ser, com o nosso cuidado, com o nosso carinho, realmente com o nosso jeito, nosso atendimento de tudo que faz as coisas acontecerem. Com a essência da Anne Stefani. Que é ela, Anne Stefani. É isso mesmo. E Anne, eu queria que tu contasse um pouco também dos desafios, né? Porque a gente sabe que depois de tantos anos, né, teve aquela questão da enchente aqui no Rio Grande do Sul, a tua loja foi afetada, né? Como que isso impactou dentro do mercado de eventos também? Como vocês, de certa forma, deram a volta, ficaram mais fortes? Eu queria que tu contasse isso também. Bom, eu iniciei, então, a empresa foi em 2018, né? Em 2020, nós tivemos logo a pandemia. Então, tive 2 anos para aprender, tive a pandemia já. Acho que a pandemia foi a parte mais difícil para a área de eventos, porque literalmente parou e não tinha o que fazer. Não tinha essa questão de se reinventar. Tu vai se reinventar o quê na área de eventos? Só se tu for para outro ramo. E foi muito, muito tenso. Nossa, a época acho que foi a mais tensa, assim, a mais difícil. Então, nós somos os primeiros a parar e os últimos a voltar. Mas também foi a época de parar, foi aí que surgiu da gente trocar o nome da loja, a gente também conseguiu se estruturar, pensar bastante no negócio, né? Para depois, então, a gente sabia que isso um dia ia passar e realmente passou. Então, quando fosse passar, a gente estaria bem para continuar. Então, passou. Ano passado, a gente teve, então, em maio, a primeira enchente, então veio um outro desafio. E a gente sempre fica com medo de como vai ser o depois. A gente nunca sabe, né? Então, quando teve a pandemia, o pós foi muito forte. Porque após a pandemia, as pessoas queriam socializar, elas queriam um evento. Então, para nós, foi boom, assim. 2022 foi o ano histórico, assim. Histórico mesmo. Teve muito, muito evento. Porque teve os acumulados e também depois os normais, né? Então, 2023, 2024 foi normal. Então, veio a enchente, a gente ficou com medo também, porque atingiu muitas pessoas, atingiu toda nessa região, e a gente ficou com muito medo. Só que a gente só prosperou depois da enchente. As pessoas continuaram, eu acho que dando mais valor a esses momentos, aos momentos de celebrar a vida, realmente celebrar as conquistas. Então, a gente faz parte, como eu te falei, de momentos marcantes. Então, é a festa de 15 anos. 15 anos é uma vez só na vida do adolescente, então as pessoas
valorizaram daqui a pouco mais isso também. Celebrar as formaturas, fazer casamento. Casamento não é simplesmente uma festa. Ele é um momento de tu reunir as pessoas mais especiais da tua vida. É um momento de reunir os amigos, os familiares. Então, é um momento de celebrar. Então, isso eu acredito que fez as pessoas terem mais sentido ainda, pensarem mais nisso. E os eventos continuaram mais fortes do que antes da enchente. Sim. Pelo menos para nós, né? Sim. Eu só tenho a agradecer. Essas pausas, eu costumo dizer que nada acontece por acaso, né? Às vezes a gente precisa parar, olhar para dentro, entender se não tá fazendo esforço para um lado errado e aí traçar novas estratégias, né? É bem isso. Dá o medo, a gente pensa, tá, mas agora como é que vai ser? Quanto tempo vai ficar assim? Mas passou uns 2, 3 meses. Foi em maio até agosto, assim, deu uma acalmadinha, mas depois Voltou ao normal, né? voltou. Até para nós, pelo menos, a gente sente mais forte ainda. Sim. E valorizar, tu trouxe muito bem isso, né? Não é um evento, é um momento extraordinário ali. Tu não vai casar 2 vezes. Esperamos, né? Mas realmente é viver aquilo ali, é valorizar a experiência. Porque muitas pessoas, tipo, perderam a casa, perderam seus bens, mas o que ficou? Ficou no coração os momentos vividos, as celebrações. Então, cada vez se dá mais valor pelo que a gente vive, né? Então, as pessoas voltaram a valorizar mais isso. Sim. Porque isso é uma coisa que não tira nada, não tira da gente o que a gente viveu, as lembranças, né? Os momentos bons. Então, as memórias afetivas, né? De olhar, eu estive ali, eu vivi aquilo, isso né? daí, até me lembro, foi na primeira enchente também que teve famílias, tipo assim, outras famílias se esforçavam em ajudar determinada família a fazer uma festa de 15 anos para tentar amenizar, esquecer essas partes ruins, para voltarem a olhar de novo, vamos celebrar o que a gente tem. A gente tem a vida, que é o mais valioso, dá valor realmente a essas coisas. Eu ouvi uma frase esses dias que impactou bastante. Viver o momento é diferente de estar vivo. E às vezes, infelizmente, a gente precisa de uma tragédia para dar a percepção isso daí, senão a gente entra será na rotina, que estamos realmente vivendo ou estamos no modo automático? Essa é a grande questão. Porque às vezes o que acontece? A formanda, né? Estuda anos, se sacrifica, se dedica muito. E daí, na hora de celebrar, não celebra. E sabe o que me aconteceu, Anne? Eu me formei no meio da pandemia. Não deu nem pra fazer nada, porque nada não deu pra fazer. Foi lá no estúdiozinho, eu tive que pegar o meu diploma com máscara. O pior, Anne, não foi nem por mim, foi pela minha mãe. Isso. Porque ela sonhou com o momento de vestir um vestido longo, de estar lá me vendo no palco. E a minha frustração não foi nem por mim, mas foi pela minha mãe, porque ela queria aquele momento. Sim. Isso me lembra da primeira enchente também. Teve formandas que não iriam fazer nada, mas que os pais pediram. Porque eles queriam ver o seu filho se formando, gostariam de celebrar a vida realmente. Sim. Então, esses desastres, eles chegam pra gente também ensinar, como a pandemia, as enchentes também, é sempre para ensinar algo. É isso mesmo. Nada acontece de por acaso. A gente também sempre tem que olhar pelo lado da aprendizagem, o que a gente pode tirar daquilo ali, né? O que isso quer nos ensinar? É isso aí. Quando não é bênção, é alguma coisa que tu precisa olhar. E normalmente é interno, né? E isso aí, é pra dentro. Eu me lembro na pandemia também, primeiramente, eu pensava, mas por que pra nós? Nós, eu não tenho o que fazer, não tenho o que inventar. Até que eu disse, calma. E daí eu ouvi um podcast muito importante na época, de um cara que eu não me lembro o nome. Ele disse que tinha passado por várias crises já. E uma delas, um cara tinha ensinado para ele que ele se reinventa ou ele hiberna e deixa a crise passar. E eu me lembro, aquilo me tocou muito. Eu disse, ou a gente se reinventa, a gente tira dinheiro, a gente não tem, porque tu tem que continuar pagando funcionário, tu tem que pagar aluguel, luz, e tu não tá faturando. Então, chega uma hora que o dinheiro acaba. Então, ou tu faz dívida, tu te reinventa algo totalmente diferente,
né? Ou então tu hiberna, espera passar, que uma hora vai passar. E daí, quando eu peguei isso pra mim, pensei, não, eu vou hibernar, vai passar. E daí, quando passar, vou estar melhor. E foi isso que fez e que deu certo, fez a gente sobreviver. Como a mentalidade, ela impacta em vários aspectos, né? Com E certeza. quando a gente está empreendendo, o autoconhecimento sobre a nossa mente ele é fundamental, porque no primeiro momento ela vai te sabotar. E costuma ser nos desafios. Isso aí. Aí, quando deu a enchente, também eu olhava para aquilo, o Giovanni, meu marido, só dizia: não chora, só faz o que precisa ser feito. Não tem o que fazer, não adianta lamentar, não adianta chorar, não adianta. Vamos fazer o que precisa ser feito. Vamos arrancar móveis, chão e vai para o lixo e vamos limpar e vamos adiante. Temos saúde, temos casa, temos disposição e vamos fazer acontecer. Aí tu puxa forças aonde não tem e faz acontecer, literalmente. Resiliência, né, Anne? Como Isso é aí, não importante. adianta olhar pro lado negativo, não adianta ficar se lamentando, porque é uma coisa que tu não tem controle, tu não tem o que fazer. Tem o Sim. que fazer, é fora do nosso controle, então a gente tem que controlar o que a gente pode, né? Então é fazer acontecer. E vocês dois muito alinhados, isso também é importante dizer, né? Porque como casal, às vezes já me aconteceu na minha jornada de empreendedora, um querer ir pro norte, outro querer ir pro sul, e a gente fica ali, né? Vamos, queridos, como pode isso? Então é legal tu trazer essa experiência também de vocês dois enquanto empreendedores, né? Terem a mesma visão. Sim. Não é fácil. Não é fácil. O início foi muito difícil, né? Na verdade, eu estava muitos anos eu tocando com a equipe a loja. Então, foi após a primeira enchente que teve em setembro. A gente não pegou na loja, mas tinha pego tudo ao redor. Mas junto com a enchente eu tinha feito uma cirurgia, aconteceu um monte de coisa junto. E eu disse, não consigo mais tocar sozinho. Tu precisa vir junto. Então, ele veio de uma carreira de bancário de muitos anos. Foi bem difícil para ele também. Eu me colocava muito no lugar dele. Sim. Ele sempre dizia para mim que tinha 6 horas de descanso. E daí eu tava tirando as horas de descanso lá aqui na loja. Ai, o bicho pega. E é muita mulher, é só mulheres, né? Então hoje só tenho o Giovanni de marido. Então no início foi desafiador. Porque tu não tem como separar na loja uma coisa, em casa outra coisa. Tu vive 24 horas por dia aquilo. Então, terminou o expediente, tu vai para casa, tu continua conversando, tu continua falando. É muito difícil tu desconectar. Então, o início foi desafiador, mas a gente foi evoluindo, a gente foi vendo o jeito um do outro, a gente automaticamente vai se alinhando. Então, hoje um cuida de uma parte, daí eu já não me envolvo mais tanto, outras eu cuido, então eu fico muito mais na parte de comercial, de marketing, de relacionamento com o cliente, do produto mesmo, se o vestido, se tá alinhadinho, bonitinho, do jeitinho que eu quero, porque eu sou muito chata nesse sentido, sou muito detalhista, não sou chata, eu gosto de ter tudo perfeito, eu gosto de estar entregando o melhor, eu tenho que estar realmente impecável, se não tá, eu faço rebuliço, pode fazer de novo, se não tá legal uma coisa, mas eu gosto de entregar por cima. Eu sempre penso, é o meu nome, né? Então, eu sempre penso dessa forma. E eu também me ponho muito a questão de no lugar do cliente, né? Do outro lado. Então, às vezes a gente faz os ajustes. O cliente vai provar na retirada, não ficou legal. Para mim, não ficou legal. O cliente tá se amando. E às vezes, olha, não ficou legal. Mas por que o cliente disse, não, dá para melhorar, vamos fazer de novo. Então, tem coisas que o cliente não enxerga, mas eu enxergo. E se eu enxergo, me incomoda, pode arrumar. Porque o que pode acontecer? Por exemplo, um vestido. Ou, se ele tá legal, tá bonito, as outras pessoas vão pedir aonde que ele pegou o vestido, né? Só que se não tá legal, eles também vão pedir. Então, às vezes o cliente não enxerga, mas a gente tem a obrigação de enxergar o que não tá legal e entregar o vestido perfeito. Porque o cliente, como tu falou, é leigo, não tem noção. Nós somos os especialistas. Então, eu sou muito detalhista de realmente entregar, sempre olhando para o outro lado. Eu tô enxergando. Então, se eu tô enxergando, tá me incomodando e eu vou melhorar isso. Então, eu cuido mais de toda essa parte.
O Giovanni já cuida mais da parte da masculina, então todo o nosso setor masculino, que o setor masculino também é um setor que cresceu muito para nós nos últimos anos. A gente começou a investir bastante em modelos mais modernos, mais elegantes. A gente viu que o povo, esse público, na verdade, eles não estão mais comprando tanto, porque a gente não tem mais o costume de estar usando tanto ternos. A gente tá com mais roupa casual, então realmente Sim, são mais para momentos especiais. sim, Anos atrás era mais normal usar ternos para trabalhar, por exemplo. sim. Hoje não mais. Então a gente trabalha com cores diferentes, modelos diferentes, então a gente conseguiu pegar um público também o masculino bastante nesse sentido, que é os noivos, os pajens, padrinhos. Então as noivas escolhem a cor para os padrinhos, então a gente consegue pegar um time dos padrinhos, os pais, convidados, temos smokings para o debut, né? Então ele fica em toda essa parte do masculino e também ajuda a gerenciar essa parte. Nossa, é tanta coisa, né? Para cuidar de uma empresa que, nossa senhora, Empreender é não só é vivendo, às vezes, ah, é fácil. só isso. Mas não, tem toda a parte financeira, tem a parte de compras também, de pagamento. Nós temos toda a parte da lavanderia na loja também, então a gente faz tudo na loja, faz tudo, tudo, tudo mesmo. Então, de todos os processos, ele acaba sendo um apoio essencial e muito forte para conseguir estar fazendo Prosperar o tudo negócio, e né? prosperando. É, porque a gente tem um limite de tempo, tem um limite de energia, de força, né? Então tem que estar os dois bem alinhados. Quando um tá meio desanimado, vem o outro puxar de Puxa. volta. Ou às vezes eu não consigo enxergar uma coisa tão óbvia, tão fácil, vem o outro para clarear a nossa Realmente. ideia, a É. nossa mente, e um ajudando o outro. É essencial, assim. Os dois se fortalecem, né? Hoje eu não consigo mais ver não trabalhar junto. Tá vendo, Giovanni? Mas é o tempo, né? É o tempo, tempo. Às vezes a gente dá vontade de matar o marido, agora já. Agora tu fica na loja e eu vou pra casa mais cedo. Agora tá assim. É isso aí. Mas é importante, né, ter esse alinhamento. Tu faz isso, eu faço isso, né? Isso O aí. que compete a cada um? Porque muitas vezes a falta de clareza é justamente onde dá os impasses, né? Isso aí, saber pra onde a gente quer ir também, não, os objetivos têm que estar alinhados. Então, a gente quer ir pra lá, vamos montar a loja nova, beleza? Vamos lá. Precisamos disso, é isso, tem certeza? Ok, vamos lá. E os dois têm que ser, um não quer, não adianta. Os dois têm que concordar com a ideia. Né? Sim, senão não vai convergir. Yane, temos um spoiler. Será que te pode contar? Não pedi tua autorização. Claro, claro. Em breve, então, teremos uma loja moderna, uma loja maior aqui na cidade de Lajeado. Então, estamos saindo de Estrela para ir para um novo espaço em breve, né? Uma loja muito mais aconchegante, maior. Hoje nosso espaço está bem apertado, então para a gente poder crescer, a gente precisa de espaço, que seja também de fácil acesso, né? Como eu falei, a gente é uma loja regional, então a gente acaba atendendo clientes de toda a região. Então precisa ser um lugar de fácil acesso, com estacionamento, que seja aconchegante e que a gente possa oferecer cada vez uma experiência melhor, né? Então já estamos em fase de montando a loja nova. Então, ali por final de julho, início de agosto, já estaremos operando nesse novo espaço. Olha! Fico muito Os clientes feliz. merecem. Eu tenho certeza que vai ser cada vez mais sucesso e mais prosperidade, porque vocês entregam tudo com excelência, com cuidado e é sempre com amor. A gente sente isso também quando tá lá, quando tá provando, quando tá na experiência, né? Na questão de 15 anos, tu tem toda uma sala, um especial ali para atender aquela menina, aquela adolescente, Sim, né? as atendentes até choram junto às vezes. Realmente a gente trabalha com momentos muito bons, muito legais, muito felizes, né? Então, como eu comentei antes, a gente acaba vivendo aquele momento junto com os clientes. Então, um exemplo de uma debutante, quando ela vem escolher. Meu, pra família, aquilo lá nossa, aquele momento é único. Então, a gente tem todo um atendimento especial, com música, né? Provando, o pai e a mãe choram, lembrando, né? E quando vem, a gente tá chorando Junto junto. ali também.
Você Não, envolve. não tem. A gente acaba se envolvendo tudo. A gente acaba se envolvendo muito com cada cliente, com cada atendimento. Eu digo, muitas vezes eu não consigo lembrar do nome da pessoa, mas eu me lembro direitinho o provador que ela estava, o vestido que ela usou, qual era o momento, porque a gente às vezes se envolve tanto, mas tanto que fica Marca, gravada, né? marca, né? E o cliente sente muito isso. E como eu também comentei antes, é essa preocupação de transmitir online, é esse nosso jeitinho, esse nosso cuidado com o cliente, né? Sim. Porque hoje tem tanto, a gente pode comprar tudo pela internet, quase, né? Quase tudo. Então, os vestidos também estão na internet para comprar. Mas o diferencial é quem realmente dá valor para aquele momento especial e quer viver ele realmente intensamente. Sim. Então, quem compra pela internet está apenas comprando um vestido e ok, né? Mas quem procura a gente, quem vem provar vestido, tá vivendo aquele momento da escolha, momento de escolher, vou provar vários, com a preocupação de estar se sentindo bonita, também agradar muitas vezes os noivos, por exemplo, ser teu padrinho, né? Se tu é convidada para ser madrinha, meu, isso quer dizer que tu é muito especial para os noivos. E eles querem te ver linda no momento deles. Então é tua preocupação também, não, eu vou estar à altura do que eles esperam de mim, né? Então, realmente, Tá o envolvimento ali, né? isso aí. Com Muitas certeza. vezes as noivas, elas vêm junto, né? Então, elas trazem as mães, trazem os pais, trazem as madrinhas, elas querem viver aquele momento também de ajudar a escolher. Então, depois elas saem da loja, vão tomar um café. Então, é o dia de madrinha com noiva. Realmente, a gente dá muito valor pro momento. Então, a gente se conecta com essas pessoas que também querem viver esse momento. Não é apenas usar um vestido, Sim. né? Como tu bem trouxe, né, Anne? Não é uma pessoa que tá passando na frente da loja e que, hoje eu decidi provar um vestido. Não, ela já veio e se preparou para estar ali contigo, Para né? viver esse momento. Ela tá Exatamente. tirando tempo para fazer isso, entendeu? É isso mesmo. Esse autocuidado, porque o mais legal é na segunda-feira, quando o cliente vem devolver e ver aquele sorriso no rosto dos clientes. Nossa, foi muito legal. Eu recebi muitos elogios, foi um dia muito feliz. Eu me senti muito bonita. E o pessoal agradecendo, tudo muito feliz. Isso não tem preço que pague. Isso É a a confirmação felicidade de que tu fez um trabalho bem feito, isso, né? tu vê essa confirmação do cliente, a felicidade dele, meu, isso é o que paga tudo, Tá assim. feito. Isso Perfeito. aí, aquela certeza, aí tava legal, a pessoa se sentiu bonita, maravilhosa, e já querendo uma próxima festa. Isso aí. Na Já verdade, a gente querendo. precisa criar esses momentos afetivos de lembranças positivas para que ele volte, né? Que ele não compre só uma vez, mas que ele volte de novo. Isso aí. Então, uma festa, geralmente, de uma festa já saem outras pessoas, já vão programando outras festas também. E a gente pega, tipo, clientes que é da jornada da vida, né? Então, a gente tem a debutante que vem, depois a debutante, ela se forma no ensino médio, ela se forma na graduação, ela pode ser madrinha, ela pode ser noiva, depois ela vai ser mamãe da formanda e assim vai indo os passos da vida, né? Então, nossa intenção sempre é Acompanhar. participar de todas as fases marcantes da vida dela, celebrar com ela. E é muito legal ver, então, as meninas de uns anos atrás estavam pegando de 15, agora Estão estão formando. se formando no ensino médio. Ai, vão voltar para depois na graduação, ou vão participar de um concurso de soberana. Então, é muito legal ver, Estar junto nesse acompanhar momento, né? essas fases da vida. É muito legal, é muito legal. Perfeito. Anne, o nosso papo tá bom, tá vendo como é que flui? E eu queria que tu deixasse uma sugestão para quem tá começando a empreender agora, vai começar a se posicionar. O que que tu diria para essa pessoa? Eu diria para persistir, não desistir. Eu comecei do nada, literalmente. Eu venho de uma família muito humilde. Eu sempre tive o sonho, então, que eu queria estudar, que eu queria ter o meu negócio. Então, o que meus pais sempre diziam, o que eu posso te dar é comida e casa. O restante tu vai ter que correr atrás.
E foi isso que eu fiz. Eu fui trabalhar, com o que eu ganhava no trabalho, eu fui estudar. E assim eu fui fazendo a minha escalada profissional e, claro, realizando todos os meus sonhos. Então, eu comecei de baixo, que nem todo mundo, tá? Então, se tu tem a vontade, vai, estuda, trabalha, paga o preço, né? Faça o que precisa ser feito. Momentos desafiadores, eles vêm para nos desafiar. E às vezes a gente vai perguntar, ai, como tu falou antes, mas por que eu? Mas faz parte, não tem os escolhidos, né? E vai à luta e faz as coisas acontecer. As coisas só dependem da gente. A maioria das coisas dependem da gente. É muita alta responsabilidade, é olhar para dentro e fazer acontecer. Não se preocupar com o que os outros acham ou como os outros fazem. É realmente baixar a cabeça, estudar, trabalhar, a ambiência, né? Claro, tem todos os processos que a gente até já viveu junto, né, Miriam, nas mentorias. Tem que estar sempre se atualizando, né? E fazer acontecer. Não É isso olhar aí. para os outros, olhar para dentro e baixar a cabeça realmente e fazer acontecer. É vontade. Perfeito. Anne, muito obrigada pela tua Eu que participação. agradeço. Foi uma obra muito grande. Fico feliz, tenho certeza que vai contribuir para quem está aqui nos ouvindo, nos acompanhando com muitos insights, né? Justamente para construir essa experiência junto ao cliente que é de extrema importância, né? Principalmente se a gente quiser fidelizar ele conosco. Né? Sim, Muito sim. obrigada. Ai, eu agradeço, Miriam. Uma alegria, uma honra muito grande estar aqui compartilhando um pouco dessa jornada. Nem foi tão difícil assim. Viu? Aos poucos, viu? A gente vai cortando essas crenças aí. É verdade. Mas bem legal, muito bom Perfeito. Muito nossa obrigada. conversa e sempre estou à disposição para servir quando precisar. Gratidão. Obrigada. E você que está nos acompanhando no Spotify, já segue o nosso canal para receber semanalmente um episódio. E se você está pelo YouTube, já se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. Muito obrigada.